Obrigado aí, Tiago, também o Ari, pela oportunidade da gente seguir com o assunto esta manhã. E a ideia é nós conversarmos um pouco sobre esta questão da vocação. Ou seja, nós somos todos vocacionados por Deus para alguma coisa. E alguns são vocacionados por Deus para funções específicas em seu reino. E nesta próxima 1 hora, eu gostaria de conversar com vocês sobre alguns desafios missionários específicos, coisa que está acontecendo hoje, com portas abertas para o trabalho, com necessidade de gente vocacionada, e também conversar um pouco sobre essa questão bíblica de vocação, como Deus age conosco, qual é a caminhada de Deus em nossas vidas, em nosso ministério, neste assunto da vocação. Eu gostaria, se você tem uma caneta, um lápis e um pedaço de papel, eu gostaria que você anotasse algumas coisas e levasse algumas informações específicas aí para a sua casa e a sua igreja também. Em todo o mundo há diversos desafios missionários, em todo o mundo. Na segunda parte desta manhã, ouviremos sobre coisas que estão acontecendo no mundo e desafios que devem encher o seu coração e o meu coração. Mas nessa primeira parte eu gostaria de falar e mencionar 8 segmentos socioculturais menos evangelizados em nosso país, aqui no Brasil. E eu gostaria que você anotasse e levasse para a sua casa com um compromisso de oração, e não apenas para a sua casa, mas para o seu grupo familiar, grupo de oração, para a sua igreja também, ou para a sua agência missionária. Há 8 segmentos no Brasil que se revelam como os menos evangelizados. O primeiro deles é o segmento indígena. Há 228 etnias indígenas oficialmente reconhecidas em nosso país. E destas 228 etnias indígenas, 121 permanecem não evangelizadas. Nós trabalhamos com a nossa equipe, somos 50 missionários na Amazônia, que trabalham em 12 tribos indígenas diferentes. Nós estamos ali envolvidos com diversos ministérios de pesquisa entre povos indígenas no Brasil, e de maneira segura, há 121 tribos indígenas em nosso país. Depois de séculos da existência da igreja, aqui em nosso país, ainda mais de 120 etnias que não conhecem nada do Evangelho do Senhor Jesus. E algo que chama a minha atenção é que essas etnias não são apenas aquelas isoladas, em lugares remotos, inacessíveis, mas são etnias também abertas. Pelo menos 60 das 121 etnias indígenas são abertas para a presença missionária e para a evangelização. O que falta é justamente quem lhes fale de Jesus. Falta o elemento humano, falta o missionário, não há quem pregue. Então, primeiro segmento menos evangelizado em nosso país, qual é, irmãos? Aí foi fraco, irmãos, qual é? Indígenas. Segundo segmento, os ribeirinhos. Os ribeirinhos formam hoje 37 mil comunidades em todo o norte do nosso país. 37 mil, de acordo com o IBGE 2010. E dessas 37 mil pequenas comunidades ribeirinhas, não há igreja evangélica em 10 mil. Ou seja, não há entre esses 10 mil uma igreja evangélica, não apenas entre eles, mas também no seu entorno, nos seus derredores. Então são 10 mil comunidades ribeirinhas espalhadas pela região amazônica em geral. Vocês bem sabem que a bacia amazônica no Brasil e países limítrofes hoje abriga 1.200 rios e igarapés, que são riachos. Então ali é um mundo água. E espalhados então pelo mundo água, há ali os ribeirinhos, e 10 mil comunidades ribeirinhas não têm nada do Evangelho do Senhor Jesus, não há uma igreja evangélica entre eles. Talvez haja um crente ou outro, mas não há uma igreja nos seus derredores. Então, primeiro segmento menos evangelizado, indígenas. Segundo segmento, ribeirinhos. Terceiro segmento, ciganos. Segundo o IBGE, há 1.200.000 ciganos da etnia Calon aqui em nosso país. A missão Amigos dos Ciganos trabalha com estes ciganos, a da etnia Calon, uma etnia que falava uma língua ainda ágrafa, ainda não registrada, não escrita, até o ano passado.
alguns ciganos Calon se entregando ao Senhor Jesus, mas há ainda 700 mil ciganos Calon não evangelizados em nosso país. Eu vou repetir, 700 mil ciganos Calon não evangelizados em nosso país, espalhados por aí. Irmãos, pasmem, no nosso banco de dados, a informação que nós temos é que há apenas 14 pessoas com tempo integral trabalhando com os ciganos Calon aqui no Brasil, 14 pessoas. Então, 700 mil ciganos espalhados pelo nosso país, não evangelizados, com apenas 14 pessoas com tempo integral envolvidas neste ministério. Vamos sair aqui dessa manhã com isso bem memorizado. Primeiro segmento, menos evangelizado, indígenas. Segundo, ribeirinhos. Terceiro, os ciganos. Quarto, os quilombolas. São as comunidades de afrodescendentes, e essas comunidades geralmente se localizam em áreas mais remotas, numa tentativa do passado de se isolarem, de se preservarem, e essas comunidades de afrodescendentes, chamadas hoje de quilombolas, fazem ou perfazem aí um dos cenários mais desafiadores para a evangelização e para a comunicação deste evangelho do Senhor Jesus pela igreja brasileira. Há 600, pelo menos 600 comunidades quilombolas no Brasil hoje, onde não há entre eles nenhuma igreja evangélica e nem em seus derredores. Então, 600 comunidades quilombolas que nós poderíamos classificar como não alcançadas. Indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas, sertanejos. Graças a Deus. Quem aqui é do Nordeste? No Nordeste. Algumas pessoas do Nordeste. Graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas no sertão nordestino, no Nordeste e a partir da igreja nordestina. A realidade hoje é outra. Há diversas igrejas plantadas no sertão brasileiro hoje, graças a Deus. Porém, meus irmãos, segundo a Juvep, uma missão que trabalha especificamente com sertanejos, ainda 6 mil assentamentos sertanejos. Um assentamento é formado por, às vezes, 2, 3, 4 ou 5 famílias. Então é um grupinho pequeno de gente. Mas a Juvep crê que há ainda 6 mil assentamentos sertanejos onde não há nenhum evangélico entre eles. Então são 6 mil pontos não alcançados, não evangelizados no sertão brasileiro ainda em nossos dias. Então vamos lá, primeiro segmento. Indígenas, segundo. Ribeirinhos, terceiro. Ciganos, quarto. Os quilombolas, quinto. Os sertanejos, sexto. Os imigrantes. Irmãos, há mais de 100 nações bem representadas aqui em nosso país. Ou seja, a população parcial de 100 nações estrangeiras que vive aqui em nosso país no longo prazo. Gente que veio para criar os seus filhos aqui. E destas 100 nações de imigrantes, 27 são nações fechadas para a evangelização. Ou seja, são países para onde nós dificilmente conseguiríamos enviar um missionário. Mas os missionários, aliás, essas populações estão vivendo aqui em nosso país. São lugares onde dificilmente nós faríamos um encontro como este, enviaríamos um evangelista, enviaríamos uma força missionária, mas eles estão entre nós. São os imigrantes, 27 países fechados para o evangelho, representados em nosso país, especialmente em 4 grandes cidades, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília e Foz do Iguaçu. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Foz do Iguaçu. Então, irmãos, nós temos os imigrantes aqui entre nós, de países fechados, mas pessoas mais abertas porque estão no Brasil, pessoas que são acessíveis, pessoas que aprenderam até mesmo a nossa língua, pessoas que estão abertas, talvez em sua casa, em seu trabalho, para ouvir do Senhor Jesus. Então nós temos aí 6 desafios. Vamos relembrar: indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas, sertanejos e imigrantes. Os 2 últimos desafios são urbanos. Se você analisou a estatística do IBGE 2010, você vai entender que no meio das cidades de médio e grande porte em nosso país,
O evangelho está entrando muito bem. O evangelho parece que está entrando, a igreja está crescendo, o povo está ouvindo do Senhor Jesus. Mas há dois extremos, que neste caso não são socioculturais, mas são socioeconômicos, que não estão sendo devidamente evangelizados. É onde o evangelho não entra bem. O primeiro extremo são os mais ricos dos ricos, aqueles que se trancam em seus condomínios de luxo, aqueles grandes empresários que são inacessíveis, onde você tem dificuldade, a igreja tem dificuldade de entrar e de conversar, de comunicar o evangelho do Senhor Jesus. Os mais ricos dos ricos. E o outro extremo, os mais pobres dos pobres, aqueles que estão à margem das ruas, à margem dos caminhos, aqueles que estão embaixo dos viadutos, estes aí, mais pobres dos pobres, formam outro extremo, neste caso socioeconômico, pouco alcançado pelo evangelho do Senhor Jesus. Então são estes os 8 segmentos menos evangelizados em nosso país. Há muitos outros. Mas sobre estes nós temos estatísticas mais fresquinhas, mais atuais, que representam um grande desafio para a igreja do Senhor Jesus, que somos nós. Então vamos sair daqui com isso bem em mente. Vamos lá todos juntos. Primeiro segmento. Mais forte. Primeiro segmento. Indígenas. Segundo. Ribeirinhos. Terceiro. Os ciganos. Quarto. Quilombolas. Quinto. Os sertanejos. Sexto. Imigrantes. Sétimo. Mais ricos dos ricos. Oitavo. Mais pobres dos pobres. Então curva a sua cabeça e ore por estes. Quem sabe Deus vai despertar a sua vida, a sua família ou a sua igreja. Eles estão entre nós. Eles estão entre nós. Estão próximos da sua cidade, da sua rua. Você pode orar por eles, pode se envolver com eles, pode enviar alguém para fazer diferença em suas vidas. Ore ao Senhor. Peça ao Senhor que Deus te use de alguma maneira. Se Deus se agradar e lhe despertar nessa manhã, faça um compromisso de oração. Decida orar por estes 8 segmentos menos evangelizados até o final do ano. Senhor, até o final do ano vou orar, eu e minha casa, por todos estes que foram mencionados, pouco ou não evangelizados em nosso país. Em nome do Senhor Jesus. Ore ao Senhor. Senhor Deus, nós oramos como igreja reunida nesta manhã. Oramos, ó Deus, pelos indígenas, ribeirinhos, pelos ciganos, sertanejos, os quilombolas, os imigrantes, os mais ricos, os mais pobres. Senhor Deus, por estes e tantos outros segmentos, tribos da mata e tribos urbanas, ó Deus, que pouco têm ouvido o evangelho do Senhor Jesus. Nós pedimos, ó Deus, não para que o Senhor faça lá fora alguma coisa diferente, mas para que o Senhor faça algo novo e bom aqui no nosso meio. Senhor Deus, desperta o nosso coração para podermos orar mais, nos envolver mais, trabalhar mais, enviar mais. Senhor Deus, usa cada vida aqui para que a realidade destes 8 segmentos e tantos outros seja mudada pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. De maneira especial, nós oramos nesta manhã pelos vocacionados, aqueles a quem o Senhor chamou para o teu trabalho, e o Senhor que é fiel irá levá-los adiante até o final. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém, queridos?